Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão com raiva? Tem que falar de raiva. Bastante raiva. Perfeito. É isso mesmo, está no lugar certo. Bom, eu sou o Rodrigo Fagundes, trabalho com coaching, treinamentos. Resumindo, trabalho com pessoas. Né? E trabalhar com pessoas é trabalhar com emoções. Por mais que no mundo corporativo a gente tenha que colocar muitas vezes uma máscara séria e falar, imagina, que emoções. A empresa não é emocional. A gente vê que a realidade não é bem essa. Então a mesma pessoa tenta separar o profissional do pessoal, separar as emoções, no dia a dia sente raiva, sente medo, sente tristeza, sente uma série de coisas. Ou seja, sentir faz parte do nosso dia a dia. Né? E é muito interessante porque esse mês a gente começou então esse ciclo de palestras aqui no Instituto falando de emoções. A gente teve uma 15 dias atrás, falando um pouco, né, de uma forma mais geral, o que são emoções, como é que elas agem dentro de nós, para que elas servem, enfim, por que a gente tem esse negócio. Né? E agora a gente começa então a aprofundar dentro de cada uma das emoções básicas, né? A raiva, a tristeza, o medo, a alegria. Então as próximas 4 palestras vão falar de temas específicos. E falar de raiva é uma coisa muito fácil, uma coisa muito simples, porque quem aqui não sente raiva? Né? Eu ouso dizer que vocês sentiram raiva hoje, de alguma coisa, nem que seja pequenininha, vocês sentiram. Né? Quanto mais, coisas grandes. E a ideia desse nome, né, agindo com raiva, né, com esse re riscado, é porque a raiva ela é uma emoção que faz a gente reagir. Qual é a diferença entre agir e reagir? Sabe a diferença? Qual é a diferença? Você pensa e o seu vai automático. O reagir é o famoso bateu, levou. Né? Minha mãe fala isso, né? Bateu, levou. Tem que, né? É isso, a gente foi ensinado dessa forma. Então, bateu, levou. Parece que eu senti, eu preciso reagir. Tem que ser muito rápido. Né? Agora, quando eu ajo, opa, eu pensei, é uma ação. Isso significa que é uma decisão, é uma escolha. Né? E se eu começo a agir com raiva, e aí eu preciso preparar vocês, você não vai mais poder dizer que, eu não pensei. Eu estava sob o efeito da raiva, e aí por conta disso eu agi daquele jeito. Não. Quando você está reagindo, você ainda tem essa desculpa. Então é preciso que cada um de vocês aqui estejam preparados para sair daqui hoje falando, eu não vou mais poder reagir e dar essa desculpa, eu vou começar a agir. Isso se eu começar a colocar em prática as coisas que a gente vai discutir aqui. E uma vez que eu estou agindo, qual é a grande vantagem? Né? Significa que eu estou pensando, que eu estou escolhendo. E aí eu começo a me aproximar daquilo que eu quero para a minha raiva. Porque geralmente, e eu falei isso na outra palestra, quando a gente fala de qualquer emoção que a gente considera destrutiva, a gente quer se livrar disso. Né? Então eu não quero mais sentir raiva. Impossível. Eu quero continuar sentindo. É o que eu faço com ela que vai começar a fazer a diferença. Muito bem. Tem algumas pessoas aqui que estavam na outra palestra. Né? Quem estava na outra palestra? Vamos lá. Vocês vão poder me ajudar, porque na outra palestra eu comecei perguntando o que é emoção. A gente discutiu um pouquinho disso só para ficar na mesma página. Vocês lembram? O que é emoção? Quem estava aqui que poderia se arriscar a dizer? Vocês lembram? E aí? É algo que vem de dentro para fora. Perfeito. Vem do latim e a palavra significa movimento para fora. É algo que está de dentro para fora. Eu quero começar com esse slide de novo, só para a gente ficar na mesma página. Né? Para quem não estava aqui, emoção é algo que vem de dentro para fora e é um movimento. Eu não tenho como disfarçar isso plenamente. Quando a emoção aparece, ela já está dentro de mim e aquilo aparece para as pessoas. Se eu começar a me emocionar aqui, no caso sentir raiva, vocês vão começar a perceber. De alguma forma ou de outra, vocês vão falar, poxa, o Rodrigo está diferente. Então o que será que está acontecendo? O movimento está acontecendo. E a emoção ela é básica. Todos nós temos 4 emoções que a gente pode compartilhar e dizer que todo ser nesse planeta, né, todo ser humano nesse planeta, experiencia essas 4 emoções de forma básica. Que é exatamente o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Todas as outras emoções que a gente puder sentir, puder dar nome para elas, derivam de uma dessas 4. E uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que vocês podem reparar que tem 3 que são ruins e uma que é boa. Vocês concordam comigo? Desequilibrado. Todo mundo concorda? Está desequilibrado. Perfeito. Perfeito. Isso depende do ponto de vista. Né? E esse é um segredo importante para a gente aprender desde já. As emoções elas não são boas nem ruins. O que a gente faz com elas pode ser muito legal, pode ser terrível. E a gente vai falar um pouco disso hoje, porque a gente vai entrar numa emoção que é uma das mais destrutivas se eu não souber dosar. E essa é a raiva. Quando a gente está num ataque de raiva, quem é que já teve um ataque de raiva? Em algum momento da vida, nem que sozinho já teve um ataque de raiva. Né? Quando a gente tem um ataque de raiva, poxa vida, é muito destrutivo. Como é que a gente pode transformar, então, isso numa coisa não destrutiva? Porque se a gente conseguir fazer essa transformação, a gente vai parar de olhar para a raiva como algo ruim. Né? E aquilo pode ser bom.
Da mesma forma que a alegria, a gente tende a achar como algo bom, mas ela tem o seu lado também. A gente vai falar isso numa palestra futura, de como é que a alegria pode ser destrutiva. Mas vamos lá, a gente está aqui para falar de raiva. Né? E o que é raiva? O que é raiva? Uma contrariedade, né? Uma contrariedade? Alguma coisa que te contraria. Algo te contrariou? Eu acho que você sente como se fosse uma injustiça. Você se sente injustiçado, contrariado. Uma coisa que eu queria dividir com vocês é que toda emoção que a gente sente, ela traz uma mensagem. E a mensagem da raiva tem a ver justamente com isso. É quando algo invade um espaço que você tinha pré-determinado. E quando eu falo espaço, eu quero dizer que você pode ter determinado uma regra e essa regra é invadida. Uma norma e alguém quebra essa norma, ou algo quebra essa norma. Ou mesmo um espaço físico e esse espaço é invadido. Raiva tem a ver com invasão. Porque ninguém gosta de ser invadido. Né? Seja num espaço físico mesmo, ou seja num espaço que eu criei na minha cabeça para dizer, olha, a minha regra é essa, a minha norma é essa. Se alguém for contra, ou seja, se alguém duvidar de mim, alguém disser para mim que aquilo não é verdade, e automaticamente eu começo a ficar um pouquinho irritado. A raiva começa a aparecer. Então, raiva é isso. É uma emoção que passa a seguinte mensagem. Você está sendo invadido. Alguém está confrontando, ou algo está confrontando uma norma, um padrão que você criou, um espaço, um limite que você estabeleceu. Uma vez que isso é quebrado, a raiva começa a aparecer. Para todo tipo de situação que a gente sente raiva, então, existe essa quebra. Então tem uma mensagem aí aparecendo. Como eu falei para vocês na outra palestra, toda emoção ela nos serve de alguma forma. E muitas vezes, se a gente olhar lá para a parte primitiva, para o começo da nossa história, a gente começa a entender que a emoção tem uma função positiva. E a raiva, ela serve para isso aqui. Ó. Se a gente olhar os animais, a gente vai ver a raiva muito presente num duelo de tigres, por exemplo. E fica claro por que eles estão com raiva, porque eles estão brigando ali. Né? Só que se a gente tentar reproduzir isso na nossa vida, muitas vezes não é saudável, não é legal. Eu não quero sair estapeando alguém, estapeando o Adilson, porque ele é maior que ele, vai bater em mim. Então, não quero fazer isso. Né? Então, como é que eu faço para direcionar minha raiva de forma a não entrar nesse tipo de situação? É isso que a gente vai ver. Porém, a raiva ela me ajuda, porque se eu precisar confrontar o Adilson, se eu não tiver essa energia da raiva, vai ficar difícil. De cara, só pelo tamanho eu já perdi, então muitas vezes eu preciso me colocar. Porque se a gente olhar na natureza, não ganha uma briga necessariamente aquele que é maior, mas é o que impõe mais respeito. E impor respeito tem a ver com isso. Eu consegui defender esse limite que eu estabeleci. Agora, se eu não consigo defender esse limite, ele está sendo invadido, essa raiva se perde. Eu simplesmente perco essa energia. Eu tenho um sequestro emocional e um ataque de raiva, que ele vai ser destrutivo mesmo. Agora, se eu consigo direcionar a energia da raiva para efetivamente colocar esse limite, garantir que os meus padrões, que as minhas normas se mantenham, se estabeleçam, está tudo certo. E tem gente que é mestre em fazer isso, que consegue fazer isso muito bem. A pessoa não sai gritando, não sai brigando, não sai nada, mas ela fala sério com você. Já aconteceu isso. Algum momento da tua vida, alguém falou sério com você, e você, opa, acho que eu preciso parar de brincar, ou então acho que eu preciso maneirar na forma como eu estou falando, eu preciso rever as coisas que eu estou fazendo. E essa pessoa não precisa brigar com você desse jeito para que você mudasse a sua atitude. Eu brinco que mãe tem esse poder com um olhar. A mãe ela pode brigar com você, ela pode bater em você, fazer uma série de coisas, mas às vezes um olhar te coloca o limite. Você fala, opa, já entendi. Né? Mas a gente faz isso o tempo todo sem perceber. A ideia é fazer percebendo, de forma consciente. E eu bati muito nessa tecla na última palestra. Que para trabalhar as nossas emoções, a gente precisa ter consciência. Só olhar para as nossas emoções, reconhecer essas emoções, e aí sim escolher o que fazer com elas. Agora, quem gosta de admitir que sente raiva? Quem gosta de admitir que perde o controle? Quem gosta de admitir que tem uma força tão destrutiva dentro de si e muitas vezes coloca isso para fora? Ninguém. Eu posso contar N mil casos de descontrole de raiva que eu já passei na minha vida. E todo mundo aqui tem casos para contar. Mas é legal. Vou sentar aqui e começar a falar das coisas, vocês vão falar, meu Deus, cara é louco. Né? Depois eu vou contar uma história que vocês vão chegar à conclusão de que de fato eu sou. Mas o ponto é que a gente tem vergonha de contar o que a gente faz com a nossa raiva. Depois que a gente passa por isso. Porque no momento em que está acontecendo, parece que é a única opção que a gente tem. Parece que a única forma que a gente tem é reagir. Agora, se a gente passar a agir com raiva, talvez a gente tenha orgulho de contar. O mesmo fato, a mesma questão, mas a forma como a gente agiu vai fazer a gente falar, nossa, é um belo exemplo. Aí eu posso usar isso como uma história positiva, como algo bom que eu fiz na minha vida. Mas lembre-se, a raiva
Ela te ajuda. Ela te ajuda a te colocar numa situação onde você está preparado para agir diante de uma situação. Caso contrário, você ficaria naquela inércia, né? Ficaria estático. Então a raiva ela tem esse lado bem positivo. E ela nos dá uma certa força. Todo mundo conhece esse personagem, o Hulk? O que acontece com o Hulk? Ele está lá tranquilo, de repente ele fica com raiva. Quando ele fica com raiva, ele se transforma num gigante verde. Ele fica forte. Só que ele fica um forte descontrolado. Imagina se ele pudesse usar essa força de uma forma controlada. Ele não precisaria quebrar tudo. Mas o fato de ser forte ajuda muitas vezes. Principalmente quando eu preciso colocar um limite, né? Estabelecer uma relação com cada uma das pessoas que eu conheço, com cada uma das situações que eu conheço. Então, quer dizer, a raiva, ela traz força. E ela é uma emoção associada à força. Muita gente se beneficia disso de forma inconsciente. Porque parece que eu só sou forte se eu tiver raiva. E a força muitas vezes está em outras situações também. Só que se eu não sei como acessar essas outras situações, eu fico refém da raiva. E aí quando eu sinto que eu estou perdendo, que eu não vou conseguir, opa, a raiva toma conta, porque aí sim eu consigo me colocar com força. No sentido de impor para as pessoas algo que eu quero. Porque a raiva tem esse efeito. Ela é forte, é uma emoção muito forte. Só que uma força descontrolada causa uma série de destruição. Aí eu deixo um rastro de destruição que depois eu olho para trás e preciso arrumar. Se vocês pegarem esses casos de raiva que podem vir à cabeça de vocês, existe depois um trabalho para arrumar. Né? Porque você olha e fala, cara, eu preciso conversar com a minha esposa e pedir desculpa para ela. Eu preciso chegar no meu ambiente de trabalho e conversar com a minha equipe, porque eu estava com raiva e agi de uma forma que eu queria que eles performassem melhor, mas acabou que todo mundo ficou destruído moralmente. Eu vou precisar consertar isso. Né? Então, quer dizer, essa força destrói, mas essa força pode impulsionar. E vamos lá entender, então, como que na nossa cabeça funciona essa questão. Porque se fosse fácil de controlar, a gente já controlava. Agora, qual é o mecanismo e qual é o caminho que a emoção faz dentro do nosso cérebro? Né? A gente já entendeu que, na primeira palestra eu falei para vocês, a emoção ela tem um efeito físico. Quando eu sinto algo, meu cérebro ele dá um jeito de passar isso para o meu corpo. Vamos aprofundar um pouquinho qual é o caminho que isso faz. A primeira coisa que acontece é eu ter um estímulo, seja ele qual for. Algo que eu vi, algo que eu ouvi, algo que aconteceu comigo. Esse estímulo ele é interpretado por uma parte do meu cérebro, que é chamada de tálamo. O que essa parte faz? Ela traduz o estímulo em linguagem cerebral, vamos dizer assim. Ela faz a tradução. E o tálamo envia para uma parte aqui atrás da nossa cabeça, o neocórtex, para que o neocórtex interprete. Então, um traduz, o outro interpreta. Pois bem, é essa parte do cérebro, o neocórtex, que pensa, que vai conseguir pegar aquela tradução e falar, olha, essa é uma situação que você deveria agir assim, 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 assim. Até aí está tudo certo. Então, o estímulo acontece, tem uma parte que traduz, a outra parte interpreta. Se fosse sempre assim, seria mais fácil agir. Por quê? Porque depois da interpretação eu consigo olhar para a situação e falar, olha, o melhor a fazer é isso. A grande questão é que tem um atalho no meio do caminho. E o tálamo, ele manda uma mensagem para o neocórtex, mas ao mesmo tempo ele manda a mesma mensagem para uma parte do cérebro chamada amígdala cortical. E a amígdala ela é como um sentinela de emoções, ela está ali pronta. Recebeu um estímulo, ela reage. Ela reage. E é a amígdala que faz você reagir com raiva, com medo, o que quer que seja. Então, antes do seu cérebro interpretar e pensar, você já está reagindo. É aquela hora que eu estou aqui dando a palestra para vocês, falando alguma coisa, e de repente o Flávio derruba um negócio ali no fundo. O meu primeiro impulso é olhar feio, porque esse estímulo fez a minha amígdala reagir com raiva. Eu olhei feio. Ah não, só um negócio. Eu volto, porque eu paro e penso, eu não posso reagir com raiva aqui. Vou lá e vou bater no Flávio, porque ele deu bom negócio, eu não posso fazer isso. Mas quem sabe que eu não posso é o meu neocórtex, que vai pensar e falar, não, não faça isso. Mas o primeiro impulso já foi. Quem estiver atento vai pegar o meu olhar. Percebe que é um movimento para fora que eu não controlo? Agora, veja só. Essa reação eu não tenho como controlar. Agora, o que eu faço depois, aí eu tenho. Porque eu posso dar corda para essa reação e ficar a palestra inteira pensando, Flávio, você vê comigo. Derrubar um negócio no meio da minha fala. Quem pensa que depois que acabar aqui, eu vou destruir o Flávio. Vou chegar lá e falar um monte de coisa para ele. Isso são pensamentos que eu estou escolhendo ter. Eu estou pegando essa energia que surgiu e alimentando ela de uma forma destrutiva. Ou eu posso escolher seguir outro caminho. O que eu quero que vocês entendam a respeito disso é que o primeiro impulso, ele vai aparecer. Ou seja, a raiva vai continuar aparecendo na vida de vocês. Por conta disso.
E é um mecanismo de sobrevivência, porque enquanto caiu ali, eu preciso desse impulso, dessa coisa inicial. Porque se fosse uma coisa séria, uma coisa que precisasse de uma reação, eu precisaria reagir. Eu não posso pensar muitas vezes antes. Mas nesse caso, eu pensei e aí eu tenho uma escolha. Então percebe que o estímulo vai continuar presente, o que é bom, porque você vai saber quando a raiva aparece na tua vida. Agora, o que você vai fazer depois é uma escolha, é uma decisão. E uma vez que a gente entendeu como o cérebro funciona, a gente pode começar cada vez mais a utilizar essa parte aqui de trás, que pensa, para dar poder para ela. Para que ela efetivamente faça um papel maior do que ela tem feito. Ô, Rodrigo, qual a diferença assim, entre você falar assim, olha, eu não posso reagir, você está reprimindo, ou o que você está fazendo nesse momento aí? Qual o nome disso daí? Para diferenciar. Porque de repente a pessoa fala, olha, não vou reagir, vou me segurar aqui, e isso aí acaba atrapalhando a vida dela. Né? Eu vou falar um pouquinho das consequências disso, né? Porque o agir significa agir, é ter uma ação. Agora, o fato de eu não ir lá e bater no Flávio não significa que eu não tive nenhuma ação. Eu posso ter ação. A gente vai falar um pouco disso. Como é que eu pego essa energia e desloco ela para um outro lugar onde eu ajo? Agora, se eu não agir, simplesmente parar e não fizer nada, eu estou guardando para mim. E aí aquilo vai acumular. Que imagina o seguinte, no meu casamento, a minha esposa todo dia ela faz uma coisa e eu fico com raiva daquilo. Mas eu não faço nada. Eu não falo com ela, eu não tomo uma atitude, eu não faço nada. Eu vou só acumulando. Vai chegar uma hora, não sei o que, eu vou quebrar tudo. Eu falo, meu Deus, mas só porque eu coloquei o creme aqui? Não, não é, porque eu acumulei a vida toda para falar aquilo. Então não é acumular, mas é dar um outro direcionamento. Quando a gente chegar um pouquinho mais para frente, a gente vai falar das ações que a gente pode ter e a gente vai entender melhor isso. Mas você matou, eu não posso guardar para mim. Se eu tiver vontade de fazer algo, eu preciso fazer. Não necessariamente aquilo, mas alguma coisa. Eu preciso dar dessa direção. Eu não posso simplesmente reprimir, porque a repressão faz o negócio realmente acumular. Então essa é uma pista interessante, eu preciso dar uma vazão para isso. Mas a melhor vazão não é a reação, né? Que é voar no pescoço do Flávio, nesse exemplo aqui. Vai perder. Não é verdade? Também é outro cara grande. Eu escolho exemplo de um cara que vão ganhar. Bem, então uma vez que a gente entendeu esse caminho, a gente sabe então que o impulso vai acontecer, a raiva vai aparecer. Vamos entender então o que a gente pode fazer. Olha só, se a gente considerasse as emoções, tanto a raiva quanto as outras, numa certa intensidade, a gente pode entender que ela pode ser mais intensa ou menos intensa. Entende o que eu estou falando? Vocês já sentiram raiva a vida toda. Às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Às vezes é aquela raivinha, né? Você fala, acho que estou com raiva. Pois é, em menos intensidade. E às vezes é uma coisa que está espumando de você. É mais intensidade. Para a gente poder agir, ao invés de reagir, a gente precisa dosar essa intensidade. Entender em que intensidade eu estou e qual é a intensidade adequada para eu poder ter uma ação. Repare que eu falei qual a intensidade adequada. Não quer dizer que é sempre menos. Imagina o seguinte, a gente está aqui, de repente entra, sei lá, alguém invade essa nossa sala, o instituto. E cada um de nós precisa proteger esse espaço. A raiva vai me ajudar, porque vai me colocar numa situação onde eu consigo ficar mais forte. Lembra disso? Que intensidade eu vou precisar para defender esse espaço? Depende dos recursos que eu tenho. Porque, por exemplo, se eu souber como ir para cima de alguém, impor um respeito, impor um medo, eu posso gritar com essa pessoa. Usar a intensidade da minha raiva para, de repente, impor isso. Isso pode funcionar. Ou então alguém que está aqui, isso pode falar, não, eu vou pelo lado mais tranquilo, eu vou usar essa raiva que eu estou sentindo para falar coisas muito coerentes para fazer essa pessoa desistir de me atacar. Os dois lados funcionam. Qual lado você vai usar? O mais intenso ou o menos intenso? Aquele que servir para você. E desde o começo, né, desde a primeira palestra eu tenho falado disso. Inteligência emocional é algo muito pessoal. Cada um cria a sua estratégia. Porque o que funciona para mim, não funciona de repente para o Flávio. Porque de repente se eu trabalhar com energia muito intensa, eu vou falar sério, eu vou dar um grito, às vezes a minha voz nem me ajuda a dar um grito. Você conhece pessoas que às vezes fala bravo, tem um grito, tem uma voz tão estranha que você fala, nossa, não impõe respeito nenhum com essa voz. Poxa, então ela tem que trabalhar de uma forma muito intensa. Ela tem que achar a forma de fazer dela. Mas o ponto é que eu preciso trabalhar com a intensidade da raiva. Porque é a intensidade que vai ser adequada para aquela situação ou não. Agora, como é que a gente dosa a intensidade da nossa raiva? O que vocês acham? Como é que eu posso dosar a intensidade de uma emoção? No caso, a raiva. Vocês têm alguma pista? De acordo com o cliente.
De acordo com o cliente. Acho que é respirando. Respirando. A forma que eu tenho para dosar a intensidade da minha raiva é, depois que a raiva apareceu, eu dar corda para a raiva ou não. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Porque depois que o impulso aparece, e no momento que ele aparece ele é neutro, ele causa um estado fisiológico diferente em você, mas depois disso você pode dar corda para intensificar essa energia ou para diminuir essa energia. O que eu quero dizer para vocês é que, no primeiro momento, a gente sente raiva de um fato, de algo que aconteceu. A partir do próximo segundo, a gente não tem mais raiva do fato. A gente tem raiva da história que a gente monta em cima desse fato. Olha o que eu estou dizendo. Se algo acontece agora e aquilo me dá um impulso de raiva, é um fato. Esse impulso ele é neutro. Dependendo da forma como eu interpreto esse fato, e aí eu já estou inventando uma história para mim, na minha cabeça, essa intensidade vai lá em cima, ou se mantém neutro, ou pode até se atenuar. Vou usar exemplos de como isso acontece. Veja só, eu estou aqui, de repente eu ouço o mesmo barulho. E é o Flávio. E eu gosto do Flávio. O Flávio é meu amigo, um irmão para mim. Vocês acham que esse fato atenua algo de errado, entre aspas, que ele fizer? Porque eu gosto dele. Então, putz, caiu, mas é o Flávio. Poxa, depois a gente pode até conversar. Mas a história que eu vou contar é que o Flávio é meu amigo, ele não faria isso de propósito. Imagina, né? Então, tranquilo. A história que eu conto atenua a minha raiva. Agora imagina que estivesse aqui me assistindo alguém que eu não gosto. E que eu sei que talvez não goste muito de mim. A gente não se dá muito bem. E é ela quem derruba, ou deixa eu tocar o celular, por exemplo. Naquele momento eu posso contar uma história. Ah, tá fazendo propósito, você está dando a minha palestra. A gente faz isso o tempo todo. Eu começo a contar uma história que eu nem sei o que aconteceu. Às vezes o mesmo fato, eu vou dar um significado diferente, contar uma história que vai me deixando com mais. Ah, tá. Por que veio? Hein? Por que veio essa criatura? Toda vez ela faz isso. Nossa vida inteira que eu conheço, sempre estragando. Essa história vai me deixar com mais raiva. Então, presta atenção que histórias você inventa. E eu falo que você inventa porque se você está pensando na tua cabeça, aquilo não é realidade. Você está inventando. Você tem o poder para inventar o que você quiser na tua cabeça. O fato não muda. Algo caiu, fez um barulho, me irritou, no sentido de que eu comecei a ter uma raiva. O que eu conto para mim depois disso faz uma baita diferença. Se a gente começa a pensar em que histórias a gente inventa, a gente vai chegar em duas conclusões. Tem histórias que são legais, que a gente gosta, que nos fazem sentir bem. Porque mesmo que alguém tenha feito de propósito e eu invente uma história de que foi, não bacana, não sei o que, tudo bem, eu gosto da pessoa, aquilo vai me fazer sentir bem. E tem histórias que vão me fazer me sentir mal. Qual a história mais legal? A que me faz me sentir bem ou a que me faz sentir mal? A que me faz sentir bem. Só que, isso eu sempre repito, para mim que diz, o ser humano tem estratégia para tudo, até para se dar mal. E a gente, muitas vezes, sabendo disso, a gente continua contando as histórias que nos fazem sentir mal. Né? Não, mas às vezes também você pode criar uma história para se sentir bem, mas também pode ser uma ilusão. Então, só que o grande segredo é que, se é uma história, já é uma ilusão. As duas são ilusão. Percebe como isso é forte? Você fala, nossa, se eu inventar uma história positiva, é uma ilusão, mas a negativa também é. O que não é ilusão? O fato. Eu saí daqui e falei, pessoal, só um minuto. Flávio, você derrubou um negócio. Por que você derrubou? Porque deixou cair da minha mão. Você gosta de mim? Flávio, gosto de você. Estou confirmando com ele. Aí não é ilusão, é fato. Só que mesmo assim a gente cria uma estratégia, que é tipo assim, acho que ele está mentindo. Então começa a contar, Pensei isso também. uma outra história. De novo, a gente está tão acostumado a fazer isso, que se ele falar aquilo que confirma a minha história negativa, eu vou acreditar. Mas se ele falar algo que não confirma, é mentira. Além de tudo, mente pra mim. Me deixa com mais raiva ainda. Cara de pau. Aí eu digo pra você, se é pra não acreditar, por que você acabar de perguntar, né? E tem gente que faz isso. Pergunta, você responde, eu não acredito em você. Porque perguntou, então... Mas o que você comentou é muito verdade. O que adianta eu inventar uma história positiva? A negativa tem o mesmo efeito de ilusão. Mas eu preciso prestar atenção à minha história, porque aí eu me atenho mais aos fatos. E paro de ficar interpretando. Porque a interpretação ela é muito pesada, né? Muito complexa, muito complicada, e ela não reflete a realidade. Se for para inventar algo positivo. Mas eu não estou falando para vocês inventarem. Estou
falando para vocês prestarem atenção às histórias que você inventa. E saiba, você está inventando. Se não é fato, você está inventando. Aqui mesmo no Instituto já teve alguns cursos de comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar dessa história, né? Mas o que é a comunicação não violenta? É eu não ser violento na minha comunicação. Que óbvio. Só que a gente é violento sem perceber. Né? Porque no momento em que eu interpreto algo, eu já estou sendo violento. Estou pegando a minha história de vida e impondo para aquilo. E quem disse que aquilo é verdade? Eu não tenho como saber o que alguém está sentindo. Né? Aquela história, alguém pode olhar para mim aqui com uma cara e falar, nossa, que cara estranho, a pessoa não está gostando de mim, a pessoa me odeia, enfim, o que é que seja. Quem disse? Às vezes a pessoa tem aquela cara. Né? Às vezes a pessoa está com uma dor, o que quer que seja. No momento em que eu interpreto, eu já estou sendo violento, porque eu estou inventando uma coisa a respeito de alguém que eu não conheço, que eu não sei. Então, cuidado com as histórias que você inventa. Por quê? A gente intensifica a nossa raiva ou atenua a nossa raiva com as histórias. E às vezes um fato desencadeia um negócio tão absurdo que quando você vê, você se deu muito mal. E eu tenho uma história para contar a respeito disso. Vamos pensar. Isso nunca aconteceu de fato, mas vamos criar essa história junto. Eu marco um almoço com alguém, com um amigo meu. Muito querido, que faz tempo que eu não vejo, eu marco um almoço com ele. Com certeza vocês já marcaram um almoço com alguém. Então, a gente vai sair do trabalho, vai se encontrar no shopping e vai almoçar. Do meio-dia a 1. A gente tem esse tempo. Faz muito tempo que a gente não se vê, eu estou na expectativa de encontrar essa pessoa e trocar ideia com ela. Perfeito. Então, marcamos meio-dia, eu saio do trabalho 15 para meio-dia, já vou lá, me preparo, chego um pouquinho antes. Meio-dia em ponto, eu estou lá sentado esperando a pessoa. Meio-dia e 5, não chegou. Atrasado. Meio-dia e 10. O primeiro impulso que eu penso é, será que aconteceu alguma coisa? Preocupado. Meio-dia e 13, essa pessoa te manda um WhatsApp. E ela fala assim, tô saindo daqui agora. Tô saindo daqui agora. Duvido que você não viu mais. Você vai olhar assim e falar, filha da mãe, né? Tá saindo 13 minutos depois que deveria ter chegado. O impulso é sentir raiva. Aí olha só, eu tenho duas escolhas. Eu posso inventar uma história positiva ou uma história negativa. Vamos começar pela história negativa, que é a mais fácil, que é a que a gente faz. Essa pessoa absurda, não tem consideração nenhuma comigo. Olha, eu aqui preocupado com o nosso encontro, dando valor para o nosso encontro, saí mais cedo, cheguei aqui, a pessoa não está nem aí. Imagina, olha que desrespeito, né? Que falta de bom senso. Né? Porque agora vai chegar atrasado, poxa, aí a gente vai ficar falando, eu não tenho tempo, 1 hora eu tenho que sair, porque eu tenho uma reunião, então não tenho tempo para esperar. Quem ela pensa que é para me deixar esperando? E eu vou criando essa história. Aí meio-dia e meia chega meu amigo. Eu estou fuzilando. Ele vai chegar, eu vou falar um pacote para ele, o almoço vai ser péssimo e vai dar 1 hora, eu vou ter que ir embora e de repente eu perdi a amizade. Beleza. Vou inventar uma história positiva. Senti a raiva, mas pensei, falei, olha, deve ter acontecido algum problema. Cara, ele é meu amigo, ele não faria isso comigo de propósito, né? Então com certeza não foi de propósito. Quer saber? Eu reservei essa 1 hora para ficar aqui. Então eu não tinha que estar em nenhum outro lugar, tinha que estar aqui. O que vai acontecer? Ele vai chegar tarde, eu não vou ter tempo de ficar conversando com ele todo o tempo que eu gostaria. Provavelmente a gente vai ter que marcar um novo almoço, né? 1 hora eu vou ter que ir embora. Inclusive já vou pedir a comida, porque 1 hora eu tenho que ir embora. Eu vou esperar ele chegar. Enquanto isso, eu vou ver algumas coisas no Facebook. Chega o meu amigo, pô, que bom te ver, tal, não sei o que pena que você se atrasou. Eu vou ter que ir embora daqui a pouco, vamos marcar um próximo dia? Vamos. Mas a gente utiliza essa meia hora para bater um papo e resgatar a nossa amizade. Vai ser um papo gostoso ainda aqui em meia hora. Tudo por conta de uma história que eu inventei positivamente ou negativamente. Porque eu não sei qual é o fato, ele não me disse porque ele se atrasou. Essa é a grande questão. A história faz a gente intensificar ou atenuar a nossa raiva.